Então, quando surge, galera, sejam bem-vindos aí a mais uma live, né? Mais uma que a gente vem fazendo com um ex-atleta do Palmeiras, né? Um jogador que tenha passado por aqui recentemente, alguns na década passada. E o Bruno passou por aqui em 2005, uma época que o Palmeiras disputou Libertadores, enfim. E ele vai contar sobre a carreira dele daqui a pouco. Tem perguntas aqui que eu selecionei, tem perguntas que a gente vai pegar de vocês, né? Mas então, seja bem-vindo, Bruno. A gente combinou rapidinho essa resenha, né? O Bruno bem acessível aí, né? Fez uma live ontem com o pessoal do Marília e hoje está aqui conosco, né? Para bater um papo aí sobre Palmeiras e outros times também. Bruno que está nativo ainda, né? Seja bem-vindo, Bruno. Valeu. Boa noite, é um prazer estar falando com você, né? Foi legal aí ter te encontrado aí, bem rápido foi, acho que questão de 10 dias a gente conversou Foi. e marcou para fazer essa live. Então, assim, eu que agradeço, porque para a gente poder bater um papo e falar um pouco de como foi essa passagem, né? E, e vamos que vamos, vamos ver como é que vai ser essa live. O Juninho já tá mandando aqui, ó. Ribeiro jogava muito, tive o prazer de jogar com ele. Tem alguma galera que com certeza vai conhecer aqui, né? A gente vai zapeando aqui e mandando sempre um abraço aqui. Mas primeiro, né, Bruno, fala um pouquinho do seu começo, antes da gente chegar no Palmeiras, né? Eu sempre falo pro pessoal falar sobre o comecinho, né? Onde você começou. A gente sabe que você teve o início no Marília, tanto que você está de volta hoje para jogar no MAC, né? Como a gente fala. Fez uma live ontem com o pessoal, inclusive. Só que eu já vi em alguns lugares também que, na verdade, você começou um pouco antes. Ainda você começou no Guarani, né? Você jogou um tempinho no Guarani, depois foi pro Marília. Fala um pouquinho desse seu começo antes de chegar no Palmeiras e depois rodar pelo Brasil afora aí. Exato, cara. Eu comecei categoria de base do Guarani, né? Eu fazia escolinhas na cidade de Dracena, né? Onde, por sinal, saíram muitos jogadores lá. Saiu o Edu Dracena, o Renato dos Santos, o Rodrigo Caio. Então, são todos desse mesmo lugar que eu vim. E tive a oportunidade de ir para o Guarani, logo cedo, com 15 anos, categoria de base do Guarani. E, inclusive, na época, o treinador da base do Palmeiras tentou me levar também. Era o Candinho, o treinador da base do Palmeiras. Só que eu optei, na época, por ir para o Guarani, por questões de logística e tudo mais. E depois fiquei até os juniores no Guarani, onde me mudei para o Marília, nas categorias de base ainda. Consegui subir pro profissional e fiz uma Série B muito boa aqui pelo Marília, onde acabei me transferindo pro Palmeiras por empréstimo no ano de 2005. Legal, legal. E daí a gente começa o papo sobre Palmeiras, né? Que a gente vai trazer algumas perguntas aqui para o Bruno. Já quero mandar um abraço aqui para o Francisco. Tem o Dirley aqui também que tá mandando um abraço. Tem uma galera já prestigiando a gente. E daí você chega em 2005, né, Bruno? E já encara uma pedreira, né? Porque o Palmeiras tinha se classificado em 2004 para pré-Libertadores, né? Não foi para a fase de grupos direto. A pré-Libertadores, a gente sabe, né? São 2 jogos. Era 2 jogos, né? Hoje já é até mais difícil. Acho que são 4 jogos hoje, dependendo de como você se classificar. Na época eram 2 jogos contra o Taquari. Acho que quem era da época vai se lembrar desses 2 jogos. Taquari era um time paraguaio. Aí o Palmeiras jogou a primeira em Assunção, foi 2-2. E na volta, no Palestra Itália, na época, né? Que agora é o Allianz Parque, vocês venceram por 2-0. E eu estava vendo essas escalações e tal, claro que a gente não se lembra muito bem, mas relembrando, você não jogou a primeira partida lá em Assunção e depois jogou a segunda aqui no Allianz Parque. Foi isso, né, Bruno? Foi isso, exato. Foi na época pré-Libertadores era só um jogo, né? Era um mata-mata para É. você já ir para fase de grupos, né? E fora de casa, num campo até um campo bem pequeno, o Taquari era uma equipe que não era uma equipe grande do Paraguai. Encontramos muita dificuldade num campo pequeno, uma torcida bem próxima e saímos com um bom resultado, que foi 2-2 lá, né? Agora eu não me lembro os gols quem fez, se eu não me engano, se o Osmar fez um gol na época. Acho que o Magrão fez um, eu estava vendo. Uma, pode ser, pode ser. Acho E que o aí o Magrão, jogo o outro eu Magrão, esqueci. também não lembro o outro. E aí voltamos para jogar em casa, que era o jogo para garantir a entrada na Libertadores. E esse eu tive a oportunidade e a felicidade de jogar titular, né? E foi uma das maiores emoções minha, a gente ganhar de 2-0 dentro do Parque Antártica, antigo Parque Antártica lotado, né? Onde
você podia estar bem próximo da torcida. Um gol do Ricardinho, não, ou 2 gols do Ricardinho, se eu não me engano. Sim. Foi uma experiência muito legal, foi emocionante. E olhando as escalações, Bruno, não sei nem se você vai lembrar, mas era o Estevam Soares, na época, o treinador, né? E ele muda muito, né, do jogo de Assunção para o jogo aqui em São Paulo. Eu vi que mudou, inclusive o goleiro, né? Acho que lá jogou o Marcos, aqui jogou o Sérgio. Aí você foi um caso, né? O André Cunha jogou como titular no primeiro jogo, você depois jogou no outro. Aí acho que tem outro jogador que o Claudecir entra no segundo. Ele faz uma série de mudanças, pelo menos umas 5 mudanças. Você lembra o motivo dessas mudanças? Inclusive você, por que você não jogou lá e jogou aqui? Você lembra? Eu lembro que foi um começo foi um ano que foi diferente. Foi um começo onde as equipes tiveram pouquíssimo tempo para se preparar. A nossa pré-temporada foi de 1 semana, se eu não me engano. A gente só teve 1 semana para treinar e começar o Campeonato Paulista. E o Palmeiras tinha feito algumas contratações. No meu caso, na minha posição, eram 2. Foi eu e o André Cunha junto. E aí houve um revezamento no início, porque ele fazia 1 semana, alguns atletas ficavam fazendo treinamento físico e 1 semana outra. Então, eu comecei jogando titular o Campeonato Paulista, as 4 primeiras partidas. E aí depois entrou uma outra turma que estava fazendo preparação física, entrou para jogar titular e ficou assim meio que esse revezamento. Então até todo mundo atingiu um nível físico legal. Então eu dei sorte de poder jogar algumas boas partidas, né, nesse início aí. A gente teve um início de Paulista também muito bom, foram 3 vitórias nos 3 primeiros jogos. E também na Libertadores iniciamos muito bem. Depois, com a sequência, houve mudança de treinadores. E depois começou um pouco de problemas, né, dentro de resultados também. Sempre complicado, né, quando ocorrem essas mudanças de treinadores, mas o ano de 2005 no Palmeiras foi um ano até bom em questão de Libertadores, você chegar até as quartas de final, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, que foi aqueles jogos contra o São Paulo. O Palmeiras acabou sendo eliminado pelo São Paulo lá nas quartas. São Paulo que seria campeão da Libertadores, então não era qualquer time, né? E seria campeão da Libertadores e depois do mundo ainda, né? O São Paulo na época que era um grande time, mas o Palmeiras fez uma grande campanha na Libertadores. E ainda sobre essas 2 partidas, Bruno, na primeira você foi reserva do André Cunha, né? E ele é um grande amigo seu hoje ainda, não é? Eu vejo umas fotos de vocês. Então, coincidiu que nós chegamos juntos no Palmeiras para brigar por posição, né? Só que a gente acabou morando no flat, né? Ali próximo do Parque Antártico. Então, criamos uma amizade muito grande por sair para jantar junto. E essa amizade se consolidou depois que saímos cada um seguiu o seu caminho. A gente conseguiu manter essa amizade por morar perto também. Eu sou de Marília, ele é de Araçatuba. E aí tivemos depois uma felicidade, depois de 10 anos, de conseguir jogar junto de novo, na Matonense. Fizemos um campeonato pela Matonense. Então foi bem legal. E até hoje a gente leva essa amizade. Legal, e olha que legal. Eu consegui falar com o André Cunha, né, que você ia estar presente aqui. Ele fez questão de mandar um áudio para você. Eu vou reproduzir o áudio. Você ouve aqui, depois você manda um recado de volta para ele. Beleza? Tá, beleza. Disputávamos posição, mas... Boa noite. Falar do Bruninho é fácil, né? Um cara de um coração enorme, um cara de um caráter íntegro, né? E além de tudo isso, um atleta de alto nível, muita qualidade e virou meu parceiro aí. Me conheci ele em 2005, disputávamos posição, mas sempre com muita honestidade e lealdade, né? Acho que isso deu pra ver nele e em mim também. Então sou parceiro dele até hoje. Queria mandar um abraço pra ele, muito sucesso na vida dele, na carreira dele ainda, que ele tá jogando, né? E eu já parei. Valeu, um abração aí, Bruninho. Deu pra ver? Deu. Ouvi bem, cara. Legal. É o amigo que eu levei, né, cara? No futebol, às vezes, é difícil você fazer amizade verdadeira, existe muito interesse, existe algumas amizades que são só momentâneas, né? Ali enquanto você tá num clube. E com ele eu consegui levar aí a amizade pra vida toda. Ele é um dos exemplos também, porque ele conseguiu jogar até, se eu não me engano, 40 anos, ou 39 ou 40. Então, assim, eu tento seguir os passos dele. É um cara que se cuidava muito e tô conseguindo por enquanto. Sim, ele fez história recentemente numa cidade que é até próxima aqui de onde eu moro, lá em Piracicaba, né? Ele jogou muito lá no 15, vários anos consecutivos, e a galera gosta muito dele aqui na região, então sem dúvida nenhuma um grande cara.
E aí a gente chega, Bruno, lá no jogo contra o São Paulo, né? Queria que você falasse um pouquinho desse jogo, porque você jogou o jogo de volta, né? Que foi o jogo onde o Palmeiras acabou perdendo, acho que por 2-0, se não me engano, né? Com o gol do Rogério Ceni de pênalti. E aí teve um gol do Cicinho no final do jogo, no último minuto. O time do São Paulo, a gente tem que reconhecer, era melhor que o do Palmeiras, né? Mas fala um pouquinho do baque que foi ter caído, né? Para um rival em plena Libertadores, quarta de final, né? O Claudecir mandou um abraço aí pra gente aí. Abraço para Claudecir. A questão foi assim, na verdade eu joguei o primeiro jogo, né? Dessas quartas de final. Foi isso. Foi o jogo no Parque Antártica, né? Que foi um jogo muito truncado. O time, igual você disse, o São Paulo era um time muito bom, né, cara? Assim, eu não digo que era superior, mas era um time já que jogava junto mais tempo e vinha muito bem, né? Então foi aquele 1-0 no Parque Antártico com um gol do Cicinho de fora da área, né? Cicinho chute de esquerda, longe. E foi um lance isolado mesmo. Foi um jogo de igual para igual, onde ele teve a felicidade de acertar esse chute e fazer o placar de 1-0. Depois do jogo de volta, que foi no Morumbi, eu já fiquei no banco. Já houve a troca de novo, eu fiquei no banco. E aí foi esse jogo que, se eu não me engano, foi 2-1, que você disse, foi um gol do Rogério Ceni também, se eu não me engano, de pênalti. E foi assim, os dois momentos distintos, né? Meu no Palmeiras. A classificação foi muito feliz, né? E esse momento que a gente cair para um rival, né? É muito ruim. Foram semanas ali de muito difícil para a gente. Tá aí falando um pouquinho dessas quartas de final, né? O Bruno realmente jogou o primeiro jogo, né? Que foi o jogo que foi só 1-0. Aí na volta, São Paulo acabou consolidando o placar. Mas já quero mandar um abraço pro Roberto aqui, ó. O Roberto de Brasília tá mandando um abraço aqui pra gente. Tem o próprio Claudecir aí que o Bruno já citou. E eu vou separando aqui as perguntas pra gente daqui a pouco fazer pro Bruno. Eu vou separar as melhores aqui pro Bruno responder. Mas e depois do Palmeiras, Bruno? Como que foi assim, o término da sua passagem? Você chegou, depois acho que do Palmeiras você foi pro Figueirense, se não estiver enganado. Você foi emprestado pelo Marília, né? Você saiu do Palmeiras direto pro Figueirense, foi isso? Na verdade, eu fui pro Palmeiras por empréstimo, né? Era um empréstimo de um ano com opção de compra no final do ano. E depois, com a chegada do Leão, o Leão deixou bem claro que não ia me utilizar. Então eu peguei e procurei seguir meu caminho, né? Então eu tive um novo empréstimo do Marília pro Figueirense, aí joguei no Figueirense, depois passei voltei ao Marília, joguei mais 2 anos no Marília Série B do Brasileiro, depois rodei por Fortaleza, Grêmio, Barueri, fizemos uma campanha muito boa na Série A, em 2009, que foi o ano que saiu Leandro Castan, Ralf, Fernandinho, Thiago Humberto, Val Baiano, fizemos uma campanha muito boa, classificamos para a Sul-Americana, para um clube igual o Barueri, né? E dali foi onde eu consegui voltar ao cenário novamente. Tinha algumas propostas para ir para alguns clubes bons, grandes, só que eu tive uma ruptura do ligamento, LCA, ligamento cruzado anterior, e aí tive que renovar com o Barueri na época para fazer todo esse procedimento. E depois que eu voltei, fiquei bem, joguei mais um pouco e acabei tendo a oportunidade de ir para a Inglaterra. E fiquei quase 2 anos e meio na Inglaterra e voltei e depois comecei a rodar. Rodei pelo interior de São Paulo até me firmar novamente no Sul, no Juventude, onde passei mais 3 anos de carreira agora, recentemente, jogando Campeonato Gaúcho e Série B do Brasileiro. Então, essa é uma breve passagem aí da minha história, longa história, né? 37 anos você tem atualmente, né? Tem história aí para contar e eu queria depois passar com mais calma, principalmente no Barueri, né? Que foi um ano bem legal que você teve e depois no Juventude, que acho que foi também um dos seus grandes clubes, né? Grande campanha, não só a sua, mas do Juventude, né? Antes queria já mandar um abraço então aqui, ó, Guilherme tá mandando aqui, ó, Bruno Ribeiro, vulgo Cafu, jogava muito, a galera tá falando o Diego também. Tem muita gente comentando aqui, comentando as cidades, tem gente de Boiçucanga, de Brasília, acompanhando a gente. E aí a gente vai recebendo daqui a pouco as perguntas. Tem gente aqui que está falando para você falar depois da sua passagem pelo Linense também. A gente entra no Linense daqui a pouco. Mas no Grêmio Barueri, Bruno, você falou aí rapidamente dos jogadores que você jogou lá, né? Que
foi realmente um ótimo time que vocês montaram e fez parte dessa história até breve do Grêmio Barueri, porque depois já virou o Grêmio Prudente, mas vocês chegaram à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Você chegou a jogar a primeira divisão pelo Barueri, né? Sim, sim. A gente fez um ano muito bom, 2009, né? Que foi o ano que subiu de 2008 da B para A, e 2009 formou um time que encaixou, um time muito bom. A gente fez uma campanha que a gente conseguiu bater de frente com os clubes grandes, né? Ganhamos dentro de casa do Flamengo, que foi o campeão, né, do brasileiro, ganhamos do Grêmio em casa, ganhamos do Cruzeiro fora, e era um time que praticamente todos os jogadores foram para a equipe grande, né? O lateral esquerdo era o Marcos Careca, que foi para o Vasco, os três zagueiros eram Xandão, Leandro Castan e o Tchê, o André Luiz, os dois foram para São Paulo, um foi para o Corinthians. O lateral direito era eu e o Éder Ciola, que também tinha jogado já no São Paulo. O volante era o Ralf, Everton, Thiago Humberto, Valbaiano e Fernandinho. Era um time muito bom. O Fernandinho foi para São Paulo, o Valbaiano depois foi para o Flamengo também. Então, foi um time que a gente fez história por ser um clube pequeno e classificar para a Sul-Americana. É um grande time, né? O Grêmio Barueri, né? Vocês montaram uma excelente equipe. E aí depois, Bruno, eu queria que você falasse também da passagem sua pelo Blackburn, né? Da Inglaterra, foi sua única passagem por times assim europeu, né? E você jogou num grande time tradicional da Inglaterra, que já foi campeão inclusive por lá. Só que você jogou, não sei se você jogou nas categorias inferiores ou se jogou a Premier League. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua passagem pelo Blackburn. Então, eu estava nesse time do Barueri, como eu disse, e eu consegui a minha cidadania, né, italiana na época, o que facilita muito para entrar na Inglaterra, né? Até porque você precisa ter passagem por seleções para jogar na Premier League. E eu acabei saindo livre do Barueri na época e tive essa proposta para ir para lá. E chegou lá, o clube realmente estava na Premier League, né? O Blackburn, um time tradicional da primeira, foi campeão. E o primeiro ano meu na Premier League foi um ano que eu não joguei muito, né? Mas eu tive várias partidas no banco da Premier League, contra Everton, contra Arsenal, várias partidas, mas não tive a oportunidade muito de jogar. E aí a equipe caiu para a Championship, que é a segunda divisão inglesa, né? E aí no segundo ano foi onde eu já joguei mais. Aí eu já joguei contra várias equipes tradicionais da segunda, Leeds, Middlesbrough, Crystal Palace, o próprio Leicester City, que já tinha Vardy, já tinha esses caras todos que depois vieram a ser campeões. Então, assim, foi uma experiência muito boa, uma passagem que me deixou, me deu uma cultura muito grande, né? Morar em outro país, né? Aprender a falar um pouco de outra língua, outra cultura. Então, foi uma única experiência, mas muito, muito grato por ter tido. É o sonho de qualquer jogador, né? Atuar na Europa, ainda mais num grande centro como é a Premier League. E, inclusive, lá você jogou com um cara que era sensacional, que era o Nuno Gomes, né? Além dele, você chegou a jogar com outro jogador desse porte, assim, lá, Bruno, não? Então, no primeiro ano, o Nuno Gomes chegou no segundo ano, né? Que o time já tava na Championship. Mas no primeiro ano, que era a Premier League, eu disputava a posição com o Michel Salgado, que era o lateral do time. Então, aí tinha também esse volante francês, que foi campeão mundial agora, que entrava durante os jogos, que é o Steven Nzonzi, é um cara alto, que acho que é do Sevilha, se eu não me engano, ele é. Aí tinha também um centroavante nigeriano, da seleção da Nigéria, Yakubo. Então tinha assim, tinha nomes conhecidos pela Europa, né? Um próprio lateral esquerdo da seleção da Suécia. Então tinha muito cara ali que era conhecido ali na Europa. E o Nuno Gomes chegou depois, que também é um cara, um ícone, um mito, né, cara? O cara já foi artilheiro de Eurocopa e com uma humildade tremenda. Então foram experiências muito boas. Legal. Era realmente um time muito forte, né? Pelo que você comentou aí. E na sua posição, inclusive, né? Michel Salgado é uma lenda do Real Madrid, do futebol europeu. Mas quero mandar um abraço aqui então para o Polido Júnior,
Tá falando, ó, Bruninho, velhinho interminável, aqui tá brincando com você, ó. Deve ter muito conhecido seu aqui. É o Polidoro, é. Na... Zagueiro que tá jogando em Portugal, esse, o Polidoro. Legal. E o Júlio aqui também tá mandando um abraço para você. E a gente vai seguindo aqui na carreira do Bruno. Viu alguma coisa aí que você quer responder, Bruno? Às vezes passa batido aqui, tem bastante coisa. O Thiagão do Suco aí, tá? Manda um salve pra Marília. Manda um salve pro Thiagão aí. Tá muito... Vitão Sanches aí da turma goiana, lá de Fuvão. Tem uma galera aí, Diego Justo. Tem muita gente aí. Mexicano, meu parceiro aí também. Abraço para todo mundo aí. E aí, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho mais detalhadamente da sua passagem pelo Juventude, né? Eu até queria perguntar para você se foi, talvez, vamos colocar, sei lá, seu top 3 aí, times que você mais se encaixou, porque você jogou um tempo grande no Juventude, vocês foram vice-campeões gaúchos, né, em 2016, depois, mais para o final do ano, né, conseguiram o acesso e tal, e você foi treinado por um cara lá que era o Antônio Carlos Zago. Me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que o Zago treinou vocês lá, um cara que fez história no Palmeiras como jogador. Depois até treinou o Palmeiras uma época também, um pouquinho, mas hoje ele já se tornou realmente foi campeão da Série B no ano passado, pelo Red Bull Bragantino, agora está no Japão, e foi um grande treinador aí que vocês tiveram, e excelente passagem sua pelo Juventude, já como meia, eu acho, né? Você já virou meia no Juventude. Então, foi engraçado essa minha ida para o Juventude, porque depois que eu voltei da Inglaterra, eu tentei, lá na própria Inglaterra, eu jogava muito na linha da frente, às vezes, né? Por estatura, porte físico. Então, eu comecei a fomentar essa ideia na cabeça de virar meio campo, de voltar ao meio campo, porque minhas origens já era meio campo, né? Na categoria de base. Então, eu comecei a tentar isso e não conseguia. Os clubes só queriam me trazer como lateral, porque me conheciam como lateral mesmo, né? E eu acabei tendo que regressar um pouco para jogar a famosa Bezinha aqui em São Paulo, que a gente fala, né? Que eu fui para o Grêmio Prudente, que foi o novo time que se formou lá em Prudente. E então, praticamente ali, eu já estava com 32, talvez, 32 ou 33, 32, se eu não me engano. Você já imagina um fim de carreira, né? Porque você jogar uma Bezinha, né? E foi lá que eu tive o contato com o Antônio Carlos. Ele tinha sido meu treinador na primeira passagem por Prudente, pelo Grêmio Barueri, que se mudou para Prudente. E aí ele é de lá da cidade. Então, eu acabei jogando bem, me destacado bem. Ele estava montando o time para o Juventude, para disputar a Série C e o Gauchão. E eu tive o convite dele para ir. Acabei indo para o Juventude, que na época estava também um pouco desacreditado, muitos problemas financeiros. E chegamos lá, cara, foi um ano assim maravilhoso, deu tudo certo. A gente chegou na final do Campeonato Gaúcho com o Inter, a gente chegou nas quartas de final da Copa do Brasil, né? Perdemos para o Atlético Mineiro, e no final do ano houve o acesso da Série C para a Série D do Brasileiro. Participei do final, porque no final da janela o Joinville me pediu a contratação, o Lisca tinha assumido o Joinville e pediu minha contratação no Joinville. Aí eu fui disputar o final da Série B pelo Joinville. Só que renovei o contrato com o Juventude, depois no ano seguinte voltei, fiquei mais 2 anos no Juventude. E já que você falou do Zago, eu queria ressaltar, assim, a gente já sabia que o trabalho dele era muito bom. Talvez ele chegou cru ainda no Palmeiras pela primeira passagem, né? Mas depois, cara, evoluiu e a gente tinha certeza que ele seria um treinador de alto nível, né? Como está sendo agora. Porque ele subiu o Juventude da C para B, no ano seguinte ele foi para o Inter e depois já subiu o Fortaleza, da C para B também. E agora foi campeão da Série D e agora se consolidou, né? O Igor aí, ó, o Igor tá falando que eu não sei pescar, mas ele também não sabe nada. Então, um abraço para a galera de Mar Suízo, tá por aí. É isso aí, voltou legal. Voltou. E aí, Bruno, vamos só voltar um pouquinho no Palmeiras, né? Claro que é o assunto principal da live, né? A gente tem muita gente de Marília, tem muita gente de várias torcidas, mas o público palmeirense predomina. E para a gente entrar de novo no assunto Palmeiras, eu vou trazer as perguntas aqui da galera e também quero trazer mais um áudio aqui que um ex-companheiro seu de Palmeiras mandou. Você já ouviu aqui o André Cunha. E agora eu vou colocar o Claudecir para falar aqui, ó. Ele que estava na nossa live, né? Pouco antes ele mandou um áudio aqui.
e você ouve o Claudecir, depois você manda um abraço aqui para ele. Ouvi. Fala, Bruno. Tudo bem com você, meu amigo? É o Claudecir que tá falando. Ô, Bruno, não sei se você lembra, uma vez lá no treino, você chegou em mim falando que a sua noiva estava grávida e que você estava meio receoso, meio assim, com medo de falar para os seus pais, né, para os pais dela sobre a gravidez. Aí eu falei com você que tinha acontecido, né, comigo, quando eu jogava no Noroeste, a minha namorada tinha ficado grávida e eu também estava com medo de falar, né, sobre a gravidez para os meus pais. Tanto é que eu fui 2 vezes para a casa dos meus pais, né, naquela época eu jogava no Noroeste de Bauru, aí fui 2 vezes para a casa dos meus pais para falar da gravidez e acabei não falando, não tendo coragem. Aí só na terceira vez que eu acabei falando. Não sei se você lembra disso daí. Conta aí para nós como que foi. Tá bom, meu amigo? Saudade de você. Um beijão no seu coração. Aí, Abrão, jogou essa para você agora, Claudecir, hein? Não, cara, o Claudecir era um cara muito... Era um cara que a gente espelhava muito, já e então, muito novo, com 22 anos. Então, procurava conversar muito com esses caras, né, mais experientes. E realmente aconteceu essa situação, né? E a minha noiva, na época, ficou grávida em São Paulo, né? Minha esposa hoje, inclusive, né? Não morava. Falei, ó, vem pra cá, pra São Paulo, ir pra lá, e a gente ficou lá em São Paulo sem ela voltar embora, né? Falou, ó, só vai embora quando a gente... com seus pais. E aí o Claudecir falou, Bruno, aconteceu essa situação comigo, eu fui falar com os pais. Mas no meu caso, a primeira voltei para Marília, já fomos lá, conversamos com os pais dela, ficou tudo bem. E inclusive foi da minha filha, a única filha que eu tenho hoje, que é a Maria Eduarda, minha princesa, né? Que hoje tem 14 anos de idade. E foi uma história muito boa. Eu lembrei que o ADC me deu muitos conselhos em relação a isso. Pronto. Agora acho que deu uma melhorada. Pessoal aí, Visão Viverde, Mancha Verde, estão mandando um salve aí, perguntando se eu visitei o Palmeiras recentemente. Cara, eu não tive a oportunidade de ir ainda no Allianz Parque, só passei na frente. A última vez que eu fui jogar contra o Palmeiras foi em 2009, pelo Barueri, ainda era o antigo, né, Parque Antártica. E eu tenho vontade de ir lá conhecer Allianz Parque, porque, pelo que falam, é o estádio mais moderno, mais bonito do Brasil hoje, né? Ah, sem dúvida. Eu sou suspeito para falar, mas realmente, eu não fui tantas vezes assim, eu sou um pouco mais de interior também. Se eu morasse na capital, eu ia certamente todo jogo, mas as poucas vezes que eu fui, é lindo, lindo, lindo mesmo. Tenho certeza que muitos aí que estão na live conhecem o Allianz Parque. Alguns eu sei que não, que eu já vi aqui que o pessoal que mora mais longe, mas é lindo, lindo o estádio, vale muito a pena conhecer. E aí, Bruno, para a gente daqui a pouco abrir para as perguntas aí, né? A gente vai bater aí quase 45 minutos de live daqui a pouquinho. Tem as perguntas finais que eu faço, né, para os convidados, né, que são aquelas perguntinhas rápidas, você responde e tal, de bate-pronto. Queria saber de você, agora tá 100%, hein? Vamos aproveitar aqui para fazer as últimas perguntas, ó. Um ídolo na sua infância no futebol, quando você era menorzinho ali. Na minha infância? Cara, eu vou levar mais para adolescência, né? Que eu pude acompanhar, assim, a trajetória. E depois pude até encontrar, jogando contra, que foi o Renato dos Santos. Legal. Porque, assim, é da mesma região. E aí, quando eu fui pro Guarani na base, ele era profissional da base. Ele já era profissional do Guarani. E, assim, pô, me tratava com uma humildade. Passava lá no alojamento, me dava roupa, essas coisas. Então... é um cara que eu aprendi a admirar e passou a ser um ídolo dentro do futebol. Legal, o Renato é adorado onde passou, né? Talvez ele nem saiba disso. Ele é adorado no Guarani, adorado no Santos, no Botafogo, no Sevilha, né? Todo lugar que passou, ele é muito querido, o Renato. Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente já também, um cara simples, né? Humilde, bem legal.
E agora, uma outra pergunta legal aqui, ó. Melhor jogador que você atuou junto? Qual que você colocaria? Deve ter bastante, mas... Ah, Edmundo, cara. Edmundo. Edmundo você jogou junto no Palmeiras, é verdade? Não tem como, né? Na verdade, eu joguei com ele no Figueirense. No Figueirense, isso. Ele, inclusive, na ida dele pro Palmeiras, nós jogamos com o Figueirense aí, no Parque Antártico, foi 2-2, 2 gols dele. E inclusive, um lance meu foi um pênalti que eu sofri, ele bateu o pênalti, depois ele acabou voltando pro Palmeiras em 2006. Foi. Mas assim, que eu joguei junto, ele foi o melhor, assim, ao meu ver. Eu não lembrava que você tinha jogado junto com o Edmundo no Figueirense, então que pena que vocês não jogaram juntos no Palmeiras, né? Se você tivesse ficado mais um pouquinho no Palmeiras, você pegava o Edmundo ali, né? Sim, sim. Aí depois acabamos jogando contra, né? Sim. Então, assim, eu achei ele um cara sensacional, assim, com a bola no pé, né, o que ele fazia. Era um cara que já estava mais velho e treinava muito, entendeu? Então, eu acho que o melhor que eu joguei foi ele. E aqui, ó, jogador mais resenha que você já teve junto em algum time, Bruno? Ah, é o Marcão, né, cara? Um cara mais assim, o Marcão goleiro aí, é um cara que todo mundo para escutar as conversas dele, né, cara? Então, É. ainda mais pô, cheguei aí, ele tinha sido campeão do mundo e tal. Então, assim, quando ele parava para falar, juntava na concentração os 20 que tinha para escutar, né, escutar as histórias dele. Então, assim, e eram histórias assim, pô, história de verdade, né, cara? História do Penta, de tudo mais. Então, assim, ele é um cara que é sensacional também. Eu entrevistei recentemente o Osmar, e aí eu fiz essa mesma pergunta, ele respondeu também, Marcão, não tem jeito, né? O Marcão tá líder nesse ranking aí. E falando em Osmar, Bruno, ele tá vendo a live também, não tem áudio dele, mas ele é um que tá assistindo também, queria que você mandasse um abraço pro Osmar aí. E foi um cara que você jogou no Palmeiras, foi um dos bons jogadores que tinha naquele time, né? Goleador, ele foi muito importante naquela Libertadores também, né, Osmar? O Osmar a gente é conterrâneo aqui, né? Na verdade, de Marília. era eu, ele e o Alceu, 3 de Marília naquela época, né? E aí o Osmar foi muito importante naqueles anos lá, cara. Ele fazia muito gols, mas muito gols mesmo, gols importantes. Eu lembro que os jogos difíceis, assim, a bola sobrava, ele estava sempre fazendo gols. Então, pô, é um cara que dispensa comentários. E de vez em quando a gente se encontra aqui em Marília. Hoje ele gosta de tocar uma moda de viola aqui. Mas de vez em quando a gente se encontra, conversa. Foi legal ter jogado com ele, cara. Legal, o Osmar que gosta de rodeio, né? Ele gosta de muita coisa também fora do futebol. É um cara gente boa. E você deve conhecer o Lucas também, né? O amigo dele, o Luquinha. Daqui de Marília? Ele é o Lucas Ferreira, volante, né? Que joga bola também. Conheço. O Lucas aqui de Marília também. Tá sempre com ele. Tá onde tá ele, tá o Lucas junto. Sim. Um abraço pro Lucas e pro Osmar. Eles estão vendo a live aqui, ó. E queria perguntar também, Bruno, o melhor técnico que você tem na carreira, qual que você colocaria? O Antônio Carlos, né? Antônio Carlos Zago. Recentemente, assim, foi um dos melhores que eu trabalhei. Recentemente, até porque a gente lembra dos trabalhos, tudo, da maneira que ele tem de gerir o grupo. Então, eu posso cravar no Antônio Carlos. Sem dúvida, né? O cara que conseguiu trazer você para o Juventude e deu esse up na sua carreira, né? Você mesmo explicou essa história agora e explicou a trajetória do Antônio Carlos Zago na sua carreira, que foi muito importante. O pessoal tá mandando um abraço aqui, relembrando aqui o Osmar Cambalhota. O Mauro tá mandando uma boa noite aqui. Tem mais gente falando do Osmar Cambalhota aqui, ele é bem querido aqui pelo pessoal que torce pro Palmeiras, né? E como tem muita gente de Marília aqui também, o pessoal acabou falando bastante do Osmar, mandando um abraço para ele, que ele tá na live. Mas quero agradecer, viu, Bruno? Daqui a pouco, se tiver mais uma pergunta aqui, eu trago, mas enquanto isso a gente vai mandando um abraço aqui pra galera. Se você viu alguma coisa legal aí para responder ou para mandar abraço, pode ficar à vontade. Mas quero agradecer demais aí a sua participação, porque eu tô fazendo essas lives aí já faz um tempinho e eu tô achando legal porque muita gente tá topando participar. Você falou do Alceu. O Alceu é um que vai participar, acho que daqui 2 semanas. Na semana que vem, o Claudecir participa na terça que vem. Então, são todos jogadores assim da mesma época do Palmeiras, né? Que acabaram meio que se unindo aí. Enfim, tem umas lives marcadas, algumas que eu já fiz. Então, muito obrigado, viu, pela participação. Fiquei contente demais
com esse papo aí. Prazer te conhecer, né? Agora, vendo aí, né? A gente conversando por mensagem esses dias, mas agora quase que pessoalmente aí, dá para dizer assim, né? Virtualmente. Mas obrigado, viu? Não, obrigado você. Eu só antes de dar os agradecimentos finais aqui, o Leandro Lima Albuquerque, cara, é um amigo meu, muito amigo, que está acompanhando a live aqui, e está falando que teve um prazer de ter um amigo dele jogado no time dele. Eu tenho muito amigo palmeirense, muito, cara. Em Marília, tem o Ícaro, o Igor, o pessoal, o Edmar, e em Dracena, o pessoal muito palmeirense no interior. Então, assim, muitos amigos aí, cara, ficaram muito contentes quando eu fui na época, e até hoje a gente leva essa amizade, né? Em relação a gente se conhecer, foi um prazer meu, a gente se conhecer pessoalmente, a gente puder aí estar sempre falando. E eu queria só mostrar aqui, cara, a camisa, né? A camisa da Libertadores, ó, da época. Legal. Não sei Nossa se senhora, essa vai comprar, ó. histórica, O nome, né? Bruno 13, né? E era na época de Adora, né? Pirelli, ó. Essa camisa é muito bonita, né? Muito bonita essa camisa. É a relíquia que eu tenho guardado aqui do Palmeiras, cara. É uma camisa bonita, da Diadora, na época. Então, essa aqui eu tive que tirar lá de dentro e fica guardadinha, ó. Que legal, que legal. Camisa linda. Você mostrou essa camisa, Bruno, eu lembrei de um jogador que passou pelo Palmeiras próximo da sua época. Não sei se você jogou junto. O Gamarra, você jogou junto no Palmeiras ou não? Sim, sim. Ele chegou... Jogou, né? 2005 ele chegou. Ele chegou um pouco depois, eu acho que, não sei se foi pro Campeonato Brasileiro, mas também é um cara acima da média, né, cara? O que esse cara jogava era impressionante. Gamarra, Marcão, né? Entre outros aí que você pegou no Palmeiras, era um time muito forte. Você vê o time, tinha o Juninho Paulista que chegou também. Também. Paulista, Gamarra. O Marcinho também, né? O Lúcio ainda tava, os dois Marcinho, o Marcinho Guerreiro e o outro Marcinho Meia. Isso. Era um time muito bom. É que a gente tem a felicidade de pegar o São Paulo numa fase muito boa também, né? Sim. Tanto é que depois desse time, no Brasileiro, ele pegou a vaga para a Libertadores de novo do outro. E você falou do nome dele, do Correia também, né? Correia, mandar um abraço para ele. Eu vi escrito Correia, não sei se era ele, mas eu quero mandar um abraço para o Correia também, que ele tá jogando no Ituano. É a minha cidade vizinha aqui, né? Eu moro em Salto e ele tá no Ituano. Eu tô indo direto assistir os jogos do Ituano e ele tá jogando muito ainda. Impressionante como tá jogando ainda o Correia, quase 40 anos de idade. Mas então é isso, né? Sempre bom relembrar. Eu gosto muito do pessoal que jogou essa época, porque eu acho que o futebol era ainda melhor que o de hoje. Tem muita gente que fala que o de hoje é melhor, mas eu gostava muito dessa galera. Mas então é isso, Bruno. Obrigadão mais uma vez. E a gente vai se falando. Vamos marcar mais coisas aí. E foi um prazer mesmo. Não, o prazer foi todo meu. Agradeço aí por você ter dado esse espaço para a gente falar um pouco, né? E eu vou estar acompanhando agora seu canal sempre aqui, seu Insta. As próximas lives eu vou acompanhar, vou entrar aí também para dar um abraço no Claudeci, no Alceu. E foi muito legal mesmo, cara. Essas mensagens que os caras mandaram para mim também foi muito legal. Eu agradeço aí de coração mesmo. Isso aí, André Cunha, né? Mandou um abraço para André Cunha, para o Claudecir, né? Que foram dois aí que participaram também da live indiretamente aqui nas perguntas, nas mensagens, né? Relembrando histórias. Mas especialmente ao Bruno aí, que, cara, muito, muito gente boa. Então a gente vai ficando por aqui, né? Obrigado a todo mundo que participou dessa live. Depois, até se o Bruno permitir, a gente vai colocar no YouTube, viu, Bruno? Para quem não conseguir assistir no Instagram, assiste no YouTube. Então, se você estiver assistindo no YouTube, deixa o like, né? Para quem estiver assistindo amanhã, por exemplo. Mas, então é isso. Obrigadão aí a todos. Valeu, Bruno. Valeu, galera. Até mais. Obrigadão. Um abraço. Tamo junto. Tamo junto.